Nessa última semana de agosto, temos no dia 30 a segunda lua cheia do mês, conhecida como lua azul. Ter em 30 dias duas fases lunares em seu ápice é marcante, porque move decisões importantes para o mês. A frequência da lua cheia ocorre a 7 graus do signo de Peixes no dia 30, às 22 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Essa será a superlua mais brilhante e proeminente do ano, visível em todos os lugares do mundo. As emoções se mesclam ao sentido de dever, por causa da presença do planeta Saturno. É uma boa fase para alcançar maturidade emocional e psicológica frente a temas que eram mantidos em silêncio e muito bem acomodados no inconsciente. É uma fase para buscar ajuda terapêutica, caso esteja com dificuldade para elaborar os seus sentimentos frente às expectativas que foram criadas por você. É tempo de buscar ajuda espiritual caso esteja com dificuldades de destravar questões energéticas, que promovem estagnação em uma determinada área da sua vida. Essa também é uma fase em que não dá para fugir dos medos gerados por karmas, que foram iniciados em vidas passadas e que ainda atuam como uma forma de fazê-lo enxergar o que habita no seu íntimo e curar essa questão de uma vez por todas. Não desperdice a sua encarnação e encare profundamente o que precisa ser revisado. Os sacrifícios também fazem parte desse seu processo evolutivo. Portanto, não encare essa condição como uma sentença. Encare esse processo como uma oportunidade de desenvolver sacrifícios grandiosos, o trabalho sagrado que edifica a alma e te coloca em um patamar de maior elevação espiritual. Desejamos do fundo de nossas almas que você alcance um olhar mais amoroso e se perdoe pelos seus erros do passado. Mas por ora é tempo de se resgatar por meio do amadurecimento. Não se sinta abandonado e rejeitado pela vida, porque a vida sempre vai te surpreender. Aceite o que está ao seu alcance e seja feliz. Todas as previsões aqui do canal são feitas pela astróloga Paloma Rodrigues. O meu nome é Vanessa Borromelo, eu sou editora do site do horóscopo e hoje eu vim trazer para vocês as previsões semanais de 28 de agosto a 3 de setembro de 2023. E antes de seguir com tudo o que vai acontecer nessa semana para cada signo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de já deixar o like aqui no nosso vídeo, compartilhar ele com as pessoas que você ama e também de deixar nos comentários os seus desejos para os próximos dias. Horóscopo semanal de Áries. Você deve, nessa semana, dedicar-se a uma atividade espiritual para cortar laços energéticos que enfraquecem a sua produtividade. É preciso checar atentamente quais são os medos que bloqueiam as suas decisões no trabalho e que se apresentam de tempos em tempos. A busca por resultados mais concretos não é a direção mais correta para essa fase, porque as atividades que compõem a sua rotina também devem ser dedicadas a um trabalho espiritual para você fortalecer a sua alma neste momento evolutivo. O medo da solidão e os próximos desafios que se apresentam em sua rotina são ferramentas necessárias para levá-lo a uma reflexão mais profunda das suas verdadeiras necessidades. Não se cobre tanto e dedique uma parte do seu dia para práticas meditativas e espirituais. É preciso ter uma rotina em que seja possível dar pequenas pausas. São as necessidades da alma que clamam por uma vida mais simplificada e amorosa. Resistir ou não conseguir desenvolver essas práticas afetará a sua saúde. Ariano, lembre-se, a derrota não existe. No amor, a pessoa amada está determinada a se apropriar de metas e desenvolver a liderança. Você se preocupa com a performance dela e acaba ficando ansioso para saber se essa nova postura é para valer. Vocês devem avaliar a dinâmica financeira para evitar desperdícios e excesso. O assunto financeiro pode se projetar às necessidades dos filhos, colocando em destaque investimentos importantes. No trabalho, os medos e as inseguranças ficam evidentes nessa semana. As cobranças são altas e exigem uma nova performance para interagir com a sua rotina profissional. A falta de organização ou o excesso de preocupações com as responsabilidades que você vem assumindo podem se refletir na sua saúde. Por isso, faça uma análise muito profunda das suas necessidades emocionais para você não cair em situações que de alguma forma geram prisões psicológicas. Horóscopo semanal de Touro.
Nessa semana, você deve amadurecer a maneira como interage com um grupo de pessoas ou com um projeto específico. As relações de amizade exercem para sua alma um aprendizado constante e progressivo. Não será possível desenvolver os seus projetos pessoais caso esteja alheio às suas necessidades mais íntimas. Por isso, está sendo um grande aprendizado amar e se dedicar mais ao seu bem-estar. Ame e seja amado sem cobranças e julgamentos. Você vai perceber aqui que os amigos mais íntimos transitam por uma fase de grande esforço e amadurecimento emocional. Portanto, o tempo é um limitador que afeta a troca entre vocês. Nessa fase, é preciso aprender a se abrir para conhecer novas pessoas e para estabelecer conexões mais profundas. Aqui, você pode ter o desejo de frequentar lugares que favoreçam o seu desenvolvimento espiritual. Faça isso mesmo, porque é tempo de curar e exercer uma função mais doadora em prol daqueles que precisam. Por isso é interessante dedicar parte do seu dia para ajudar ONGs e instituições de caridade. No amor, o seu relacionamento exerce um grande impacto na forma de perceber o mundo e traz consigo a necessidade de construir uma nova filosofia de vida. Para alguns, pode se tratar de uma separação. Para outros, a reconstrução de uma nova dinâmica no seu relacionamento, ou até mesmo a entrada de uma nova pessoa em sua jornada. O fato é que você vem mudando demais, e isso vai se refletir de uma forma direta no seu relacionamento. Dedique essa semana para avaliar as suas escolhas. No trabalho, a mudança pela qual você vem passando é muito grandiosa e se reflete em todas as áreas da sua vida, inclusive na área profissional. É importantíssimo tomar consciência desse processo para você se apropriar da sua vida. Nessa semana, fica clara a necessidade de mudança no seu trabalho ou até mesmo na sua rotina. Contudo, o tema amoroso ou as relações de afetos deixam você sem foco e mais vulnerável. É preciso avaliar como prosseguir com uma atividade com um grupo de pessoas e também com o desenvolvimento de suas ideias. É importante ter foco. Horóscopo semanal de Gêmeos. Você deve focar em sua missão de vida e desenvolver um olhar mais amoroso frente às necessidades que assolam pais e sogros. As figuras de autoridades passam por uma fase de grande amadurecimento emocional e psicológico, o que exerce também curas muito profundas entre vocês. É preciso aceitar esse processo e perdoar o que eles te fizeram, bem como você se perdoar por aquilo que você julga não ter feito. Essa postura é um ato de amor e de grande libertação para a sua alma. Caso você não tenha pais e sogros, essa experiência pode ser projetada em avós e na relação com chefes. Veja bem, para que a sua vida tome o curso correto, acontecimentos se materializam para que temas do passado sejam reparados. A experiência tende a fluir se você estiver com o coração aberto a essa nova fase. Foque na sua missão e se sacrifique pela família. A família e toda a sua ancestralidade tendem a ser curadas, mas o coração precisa estar leve e conectado a essa intenção. No amor, você pode se sentir mais irritado com a pessoa amada, porque existem pontos de vistas diferentes para encarar uma mesma situação. É uma semana em que você precisa ter paciência para lidar com situações familiares que de alguma forma afetam o seu relacionamento. Busque durante essa semana se colocar no lugar do outro para entender as limitações pelas quais ele vem passando. A falta de consciência ou a existência de crenças limitantes podem prejudicar a relação. No trabalho, é uma boa semana para enxergar o futuro com mais objetividade, levando em consideração as responsabilidades que se apresentam. Caso você tenha um chefe, é uma semana importante para avaliar a qualidade da troca entre vocês. Se você exerce um cargo de chefia, é de grande importância analisar o seu posicionamento frente ao grau de comprometimento que a vida vem impondo. Os resultados tendem a se materializar a médio e a longo prazo. Horóscopo semanal de Câncer. Nessa semana, é preciso tomar consciência do quanto é importante para o seu processo evolutivo o esforço que você deve empregar em seus estudos. Você deve se esforçar para alcançar um campo de visão diferente para o seu processo evolutivo. E dessa forma, a vida vai se encarregar de colocar no seu caminho um acesso a uma cultura diferente, uma viagem a trabalho importante ou uma filosofia de vida que toque profundamente a sua alma. Você ficou por muito tempo preso a uma linha de pensamento e uma forma de perceber a vida.
e deve, nessa fase, desconstruí-la. É com muito esforço e dedicação que você alcançará os seus objetivos. Portanto, não tema os obstáculos e busque avaliar como as outras pessoas pensam para construir uma base de questionamentos sólidas e adequada para ampliar o seu campo de visão. Quebrar crenças que já foram cristalizadas é muito difícil, mas esse é o seu processo. A relação com parentes com foco em irmãos passa por desafios. Contudo, é uma oportunidade que você tem de retirar da frente as expectativas que foram criadas. Liberte a sua mente deste aprisionamento. No amor, se você não mudar o seu conceito sobre a vida ou quebrar crenças que limitam o seu desenvolvimento pessoal, você não obterá uma compreensão mais profunda sobre o seu relacionamento. Ambos passam por uma fase de grande amadurecimento. Isso implica em construir novas pontes de conhecimento juntos. Essa situação pode envolver uma mudança de cidade, uma nova conduta religiosa e até mesmo planos que vocês desejam conquistar. No trabalho, um novo projeto vem para abrir novas portas e lhe dar a oportunidade de conhecer novas pessoas. Porém, aqui é preciso ficar atento aos gastos e investimentos que cercam esse projeto. Tudo tende a dar certo se você estiver disponível para vivenciar uma atividade diferente e ousada para o seu crescimento profissional. Se você não se sente valorizado ou está com dificuldade para integrar os resultados financeiros, fique calmo, porque é uma construção que requer sabedoria para fazer novas escolhas. Horóscopo semanal de Leão. As responsabilidades financeiras assolam a sua alma e exigem de você um planejamento mais adequado quando se pensa em como será o seu futuro. Contudo, existe muito medo, alimentado pelo seu psicológico, que vem afetando negativamente a sua prosperidade. É inútil colocar o seu foco no futuro. Portanto, concentre-se no momento presente e faça o seu melhor diariamente. Esse medo é fruto de erros do passado e de elos kármicos que prejudicam a sua prosperidade nos dias atuais. Você deve desapegar do excesso de controle e, por meio de um novo estado de consciência, compreender que a Terra é próspera e sempre trará para a sua vida oportunidades infinitas. Se você enfrenta uma dificuldade financeira real, deve checar em seu subconsciente o que priva você de criar novos movimentos. Quando você identifica a causa, fica mais fácil focar em processos terapêuticos e espirituais. Por isso, não hesite em buscar ajuda psicológica e espiritual. Analise se você está encaixado com a sua verdadeira essência. Caso contrário, este pode ser o motivo principal do seu desafio. Solte tudo aquilo que de alguma forma lhe garante segurança, porque esse pode ser o segundo motivo que bloqueia a sua vida financeira. O medo de perder é uma atitude que deve ser encarada de outra forma. Todos os grandes empresários perderam dinheiro, portanto, não crie mais empecilhos. No amor, não dá mais para carregar o que não é suportável pela sua alma. Por mais que exista amor, as situações externas não colaboram com essa troca. Mas se o amor não existe mais e você mantém essa troca, você está agarrado a uma visão de honra e fidelidade que não se adequa mais às suas necessidades. Examine com profundidade como as pessoas do seu convívio, principalmente com o foco em parentes, contribuem ou prejudicam a sua relação. Se você ama, não permita esse tipo de interferência. No trabalho, você encerrou um ciclo profissional e precisa permitir que novas oportunidades se materializem. Por isso, é preciso ter consciência das mudanças que vêm acontecendo, para que você consiga desapegar de um padrão de comportamento. As oportunidades estão aí à sua disposição, mas é preciso aprender a fazer escolhas certas. Não olhe apenas o externo, foque no que acontece no seu íntimo. Horóscopo semanal de Virgem. A relação com uma pessoa exerce um grande aprendizado para a sua fase atual. Isso porque, nessa troca, o céu fala da necessidade de se sacrificar pelo outro não como uma forma de punição, mas como uma forma de entender que o outro tem grandes limitações que afetam o psicológico dele. Mas, a depender do seu caso, o sacrifício mencionado não significa que você deva parar a sua vida em função das necessidades do outro. Veja alguns exemplos. Essa pessoa pode realmente ter desarranjo psicológico que afetou grandemente a sua saúde, e pode se tratar de uma pessoa da família. Essa pessoa pode ser um relacionamento amoroso, e a pessoa amada pode estar passando por curas profundas em relação a um tema do passado.
Nesse caso, essa situação pode desencadear vícios ou até uma depressão. Se for esse caso, está em suas mãos ajudá-lo. Mas pode também se tratar de uma relação do passado que trouxe elos kármicos por expectativas e promessas que não foram cumpridas. Você precisa superar os sentimentos e encarar essa pessoa como ela realmente é. Não espere o perdão dessa pessoa, porque cada um tem o seu tempo para despertar. Como cada caso é uma situação específica, adeque tudo isso à sua realidade e crie também uma relação mais justa e madura entre vocês, independentemente da pessoa estar com você ou de já ter feito a passagem para o plano espiritual. No amor, nessa semana você terá a oportunidade de perceber melhor as necessidades da pessoa amada. Ambos passam por uma fase de grande aprimoramento emocional, porque serão capazes de identificar padrões psicológicos que alimentam a relação. É uma fase kármica, porque é preciso curar aspectos do passado que ainda pairam na relação e colaboram com frustrações e expectativas. É tempo de curar por meio do perdão e soltar essa frequência que não favorece mais o novo ciclo que se anuncia. Para alguns virginianos, pode se tratar de um relacionamento do passado. No trabalho, não duvide do seu potencial. Os caminhos estão abertos, contudo você transita por um período em que precisa considerar os seus medos e as suas inseguranças. Essa experiência exerce em você a necessidade de ampliar o seu campo de visão em direção a um novo rumo. Só entra uma oportunidade grandiosa para aqueles que estão abertos e prontos para recebê-la. Uma visão limitada pode privá-lo de tomar uma decisão mais arrojada e interessante para este novo ciclo. Reflita sobre tudo isso. Horóscopo semanal de Libra. Você se colocou em uma experiência de privações no seu trabalho ou na forma de interagir com a sua rotina. Essa experiência vem sugando toda a sua energia produtiva. Por isso é preciso avaliar de que forma você deseja interagir com os compromissos assumidos por você. Todos nós nascemos com o propósito de sermos produtivos, e isso não implica apenas em trabalhar, mas traz a necessidade de organizar a rotina e desenvolver um estilo de vida mais interessante. Entretanto, nessa previsão, é preciso considerar o seu trabalho. Aqui, Libriano, faça uma reflexão muito profunda e examine no seu subconsciente o motivo pelo qual acontecem tantos sacrifícios, mas com resultados medianos. Analise com profundidade por que as pessoas abusam tanto da sua boa vontade e por que, por mais que você faça tudo direitinho, ainda carece de resultados efetivos. Essa prisão deriva de elos e promessas feitas do seu passado, e pode se tratar também de karmas derivados de vidas passadas. O cansaço é enorme e afeta a sua saúde. Se você trabalha com temas espirituais, terapêuticos e ajuda ao próximo, dedique essa semana para considerar as suas necessidades mundanas, porque ter prazer e se divertir também faz parte da sua experiência humana na face da Terra. Não carregue a culpa por promover atividades em prol do seu bem-estar. No amor, a pessoa amada foca em si mesma e precisa do seu apoio daqui para frente. Essa experiência vai ajudá-lo a tomar novas direções e a assumir uma postura de liderança em sua própria vida. Se você está sozinho, vai perceber que está mais individualista, porque é preciso assumir uma postura mais corajosa, com a intenção de se desenvolver com qualidade. Independentemente da situação em que você se encontra, é um pequeno período, mas de grandes movimentos e decisões positivas para o seu despertar. No trabalho, você terá a oportunidade de entender profundamente como deve lidar com a sua rotina e até que ponto os sacrifícios devem ser mantidos. É uma experiência que pede sabedoria para identificar prisões emocionais que foram geradas por traumas que afetam o seu psicológico. Por meio de um novo estado de consciência, você poderá exercer uma nova conduta mais equilibrada, mesmo diante dos compromissos que estão instalados em sua jornada. Tome cuidado para não manter esse cárcere, porque a liberdade para você depende do seu ponto de vista. Horóscopo semanal de Escorpião. Você deve considerar as suas necessidades emocionais e afetivas por meio da maturidade. É uma boa fase para se desenvolver com qualidade e promover escolhas afetivas que se alinhem com a sua alma. Existem 3 situações que podem se manifestar. Portanto, analise com sabedoria o que se adequa melhor à sua realidade atual. A primeira se trata de desenvolver a autoestima, para que você alcance resultados mais sólidos e duradouros.
Os seus talentos são requisitados para desenvolver um projeto que vai exigir mais a sua presença e a sua dedicação. A segunda experiência pede maturidade para você assumir os seus sentimentos por uma pessoa, com a intenção de levá-lo a firmar um compromisso. Essa situação exige de você sabedoria para soltar o controle e desenvolver uma entrega a dois. A terceira possibilidade é para quem tem filhos. Os filhos exercem em sua jornada um processo de grande amadurecimento, porque eles passam por uma fase em que as necessidades emocionais e psicológicas ficam mais evidentes. Em alguns casos isolados, essa experiência pode afetar a saúde mental, podendo envolver processos psicológicos como depressão, traumas gerados por bullying ou doenças geradas por disfunções neurais. A sua felicidade depende da sua coragem para se comprometer. No amor, relacionar-se para você significa experienciar uma nova filosofia de vida. A pessoa amada pode estar em outra cidade ou ter um modo de vida muito diferente do seu. É de grande importância amadurecer os seus sentimentos e também tirar da frente as barreiras que se apresentam por meio da sua desconfiança e do seu medo da entrega. É uma fase para amadurecer e considerar de uma forma mais profunda os seus sentimentos. No trabalho, uma pessoa te ajuda a olhar para as oportunidades profissionais por um outro ângulo, e isso abre novas portas e novas possibilidades. Essa experiência exige de você disponibilidade para vivenciar novos rumos e também desenvolver novos projetos. Tudo isso vem para mudar o seu futuro e colocá-lo em uma outra posição. Aqui, você pode escolher não viver essa nova oportunidade, porque acredite, o livre-arbítrio existe. O medo e a insegurança podem acabar atrapalhando esse processo, mas se você estiver integrado com as necessidades da sua alma, tudo tende a fluir. Horóscopo semanal de Sagitário. Você transita por uma fase para se dedicar à família, com foco em figuras mais velhas como os avós, pais e sogros. Essa experiência é um desafio, porque você é levado a olhar para o passado e entender os arquivos emocionais deixados pela família e pelos antepassados. Os registros familiares ainda exercem no momento presente dificuldades psicológicas, como traumas e sentimento de não pertencimento. Por isso, é preciso encarar as relações com sabedoria e também fazer o seu melhor diariamente. Essa situação pede maturidade e compreensão das necessidades que se apresentam. A vida te leva a gerar melhorias para a sua casa, o que pode trazer a necessidade de resolver algo concreto para um imóvel. Você deve desenvolver uma visão mais espiritual e metafísica sobre a vida, compreendendo que não existem coincidências. Ou seja, para cada acontecimento, existe um fio que te conecta com as suas memórias, frustrações e expectativas. É tempo de curar e conduzir a sua vida através de um estado de consciência mais elevado. Os sacrifícios fazem parte deste processo de aprimoramento emocional. No amor, a pessoa amada está focada em suas próprias metas, sejam elas pessoais ou profissionais. Ela está revendo algumas ideias e também avaliando as possibilidades que se apresentam. É um novo ciclo para ela. Contudo, as dúvidas atrapalham e geram atrasos. Mas tudo isso tende a ser resolvido ao longo das próximas semanas. Não espere respostas concretas da pessoa amada, enquanto o planeta Mercúrio estiver retrógrado. Seja paciente com ela. No trabalho, você pode estar com dificuldades para fazer uma escolha importante que vai afetar a sua rotina. Esse mesmo aspecto pode se tratar da dificuldade para se relacionar com uma pessoa do seu ambiente profissional, já que existem opiniões diferentes. Independentemente das dificuldades, você transita por uma nova fase, que requer habilidade emocional para se adaptar. Assuntos familiares podem intervir em sua decisão. Portanto, analise com sabedoria possíveis traumas que afetam o seu psicológico. Horóscopo semanal de Capricórnio. Fica em destaque nessa semana a maturidade emocional para se relacionar com pessoas do seu convívio. As pessoas tocadas podem ser do seu trabalho ou de amizades. Contudo, esse setor se conecta principalmente com os parentes. Por isso, é preciso adequar tudo isso à sua realidade. Provavelmente, você pode receber uma notícia que vai mexer com o seu emocional e pedir da sua parte maturidade para se relacionar com essas pessoas. As pessoas do seu convívio passam por uma fase de desafios, que pode acabar se relacionando com a saúde de um irmão ou até de uma pessoa importante para você.
Mas, em outros casos, pode se tratar de relações que afetaram o seu estado psicológico, geradas por mentiras e distorções de fatos entre as pessoas envolvidas. E agora, tudo tende a vir à tona. Estes dois exemplos pedem de você sabedoria para encarar a realidade dos fatos. A lua cheia traz exigências causadas pela necessidade de reparar relações com pessoas do seu convívio, mas é de grande importância avaliar os fatos antes de expor os seus sentimentos. O céu também vai expor viagens, contato com pessoas de outra cidade e exigências para desenvolver o seu conhecimento. No amor, existe a necessidade de conversar com a pessoa amada para lidar com conceitos e ideias que precisam de alinhamento. Isso ocorreu porque faltou lá no passado uma conversa baseada na franqueza e na realidade. Temas entre vocês foram camuflados ou até mesmo deixados de lado por medo ou por inseguranças de uma das partes. Essa experiência regressa porque para a espiritualidade o tempo não existe. Mesmo que essa relação não esteja mais no momento presente, você será capaz de entender coisas que antes você não compreendia. No trabalho, a rotina e o campo profissional passam por renovações importantes e, naturalmente, os ajustes estão se... De novo, Rafa. A rotina e o campo profissional passam por renovações importantes e, naturalmente, os ajustes estão se construindo. A relação com os chefes ou qualquer situação em que você coloque uma pessoa como figura de autoridade deve ser exercitada com mais habilidade emocional, principalmente por meio da comunicação. Não deixe nada nas entrelinhas e busque ser o mais objetivo possível daqui para frente. Caso julgue que seja necessário não entrar em temas polêmicos, faça isso, porque aqui será o melhor caminho. Horóscopo semanal de Aquário. Nessa semana, ficam em destaque movimentos financeiros. São dias importantes para interagir com os planos financeiros, com foco em investimentos e acertos de contas. Você transita por uma fase em que as responsabilidades financeiras te levam a priorizar as contas e a desenvolver uma gestão material mais realista. Existe aqui a necessidade de amadurecer a sua conduta em relação a recursos compartilhados, porque é uma fase em que você precisa colocar o seu foco 100% no desenvolvimento da sua vocação, ou seja, aprender a ganhar o seu próprio dinheiro. Se você já tem o seu próprio dinheiro, é uma fase em que precisa se sacrificar para garantir resultados mais sólidos, porque qualquer tipo de apoio vindo de recursos de uma outra pessoa vai passar por algumas restrições. Isso vale também para sociedades e parcerias. De qualquer forma, é uma fase em que você precisa se dedicar mais para obter os resultados que deseja alcançar. Busque analisar como isso afeta o seu psicológico, porque os medos podem atuar como sabotadores. No amor, os assuntos financeiros afetam a relação e pedem de ambos uma conduta diferente daquela que sempre existiu. Uma relação saudável é feita de parceria e troca mútua. Não dá, aquariano, para você separar o meu do seu, do jeito como vem acontecendo. Um de vocês está sendo injusto ou está mantendo uma visão muito limitada das possibilidades que existem para crescer e progredir juntos. A gratidão é uma atitude que deve ser vivenciada com qualidade para que a relação prospere. No trabalho, o seu desejo é crescer e progredir. Isso é ótimo. Contudo, nessa semana, você deve avaliar os seus passos com mais sabedoria, principalmente porque a prosperidade está intimamente conectada com a gratidão. Você está com dificuldades para estabelecer uma relação harmoniosa com uma pessoa, que pode ser um sócio ou o seu parceiro. É preciso se encaixar em uma nova conduta e desenvolver uma troca mais saudável e justa. Horóscopo semanal de Peixes. A segunda lua cheia do mês te coloca em destaque para promover o autodesenvolvimento com foco no amadurecimento. Você transita por uma fase em que precisa aprimorar as suas decisões, com o propósito de se comprometer em uma relação. Essa relação pode ser o casamento ou até parcerias e sociedades. O alcance de um novo estado de consciência te leva a entender que as suas inseguranças não podem mais prevalecer a realidade e de que os deveres tomarão uma proporção muito maior daqui para frente. Você não poderá recuar diante das responsabilidades que se apresentam. Isso pode trazer grandes tensões emocionais de origens psicológicas caso você julgue não estar preparado.
Fugir é uma atitude que te levará a caminhos difíceis, com a possibilidade de desenvolver problemas de saúde. Por isso, é uma boa fase para se comprometer e se responsabilizar com a vida. Essa experiência também vai pedir uma nova conduta profissional. Não tenha medo. Busque avaliar quais são os entraves psicológicos que te impedem de crescer. No amor, o seu relacionamento está em destaque, mas é você que precisa se posicionar com maturidade diante das responsabilidades que envolvem a relação. Você precisa ser capaz de expor os seus sentimentos e temores com qualidade, porque é tempo de avaliar se você é capaz de levar essa relação adiante. Tudo indica que você deve seguir adiante com a pessoa amada, principalmente se o seu parceiro está empenhado em ajudá-lo a atravessar uma nova ponte. Mas se acabou, posicione-se nessa semana, porque depois tudo ficará mais difícil. No trabalho, é de grande importância colocar o seu conhecimento a favor do seu crescimento profissional. A falta de posicionamento traz falhas que podem ser evitadas se houver o seu comprometimento. Por isso, não dê murro em ponta de faca e busque desenvolver o seu potencial para que a sua experiência profissional tome um caminho de sucesso e reconhecimento. Os resultados dependem exclusivamente de você. E bom, galera do horóscopo virtual, essas foram as previsões semanais de 28 de agosto a 3 de setembro de 2023. Esperamos muito que vocês tenham gostado, que tenham conseguido anotar tudo bonitinho e que essa semana seja muito especial e diferenciada para cada um de vocês. Obrigada pela companhia até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo do canal. Até lá!